Eu já vou responder a pergunta que está na sua cabeça. Sim, eu assisti de novo Homem-Aranha através do Aranhaverso. E continua sendo uma obra-prima! Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser. Não, eu vou fazer do meu jeito. Finalmente eu trago a crítica com spoilers, onde eu me aprofundo mais na história e nos personagens, deixando a parte técnica de lado. Se bem que a parte técnica foi os 50% que ajudou o primeiro filme a ganhar o Oscar. O aviso é de sempre, se você não quer spoiler, sai do vídeo! Mas pra quem já viu o filme, nem tá nem aí pra isso, pode ficar, você é bem-vindo. Dito isso, bora que nos interessa! Vamos começar logo com os protagonistas, Miles e Gwen. Os eventos através do Aranhaverso se passam um ano depois do primeiro filme, e o nosso Big Morales, Grande Miles, encara o dilema clássico de equilibrar sua vida de Homem-Aranha e de Miles Morales. No começo do filme, o Miles se atrasa no encontro com os pais e a conselheira da escola para discutir o futuro dele, onde ele planeja meio que estudar na Universidade de Princeton, que hipoteticamente, estão estudando matéria sombria e portais interdimensionais através de elétrons. Isso deixa os pais dele preocupados, pois ele vai estar longe. Na verdade, Nova Jersey nem é tão longe de Nova York. Mas mesmo assim, isso deixa eles preocupados. Além do fato que ele tá escondendo dele ser o Homem-Aranha. O Miles até pensou meio que ele se revelar pros pais. E tem uma ceninha da imaginação dele imaginando essa cena. E meio que os pais, nós chamamos e apoiamos mesmo que tenha mentido pra gente por um ano. Isso é só em coisa de outro universo. E esse é um dos pontos fortes meio que desse filme, que é o desenvolvimento familiar do Miles Morales. O primeiro filme acertou em cheio, e o segundo expande mais meio que esse conceito. O Jeff, o pai do Miles Morales, está sendo meio que promovido a capitão. E ele apresenta inseguranças pelo fato do seu filho, acreditando que meio que ele não tá fazendo o papel certo de pai. Até chega um momento, que na verdade é bem no comecinho, onde o Jeff fala com o Homem-Aranha, sem saber que é o seu filho, sobre meio que essas suas inseguranças de pai. E meio que o Miles fala, olha, às vezes tem que deixar o filho bater a asa. E ele estica o braço assim, meio que ele repete esse mesmo movimento, meio que bem no final do filme. Mas claro que sem o impacto da cena. Mas quem brilha nesse filme é a Rio Morales, a mãe do Miles Morales. Ela ganha mais protagonismo nesse filme. Ela sabe que o Miles tá meio que escondendo alguma coisa. E fica até um pouco enciumada com a relação do Miles com a Gwen. E meio que ela fala com o Jeff assim, ela nem sabe que ele é de Porto Rico. E o Jeff, bota de rico nisso. E meio que ela até desabafa que é difícil ela ver seu homenzinho não sendo mais seu menininho o tempo todo. E ela fez o Miles prometer que aonde ele quer que onde ele vá, ele cuidará desse menininho pra ela. Nunca se esquecer de onde ele veio. Nunca duvidar que ele é amado. Sempre ajudar os outros e que ele pertence lá. E essas palavras da mãe dele ressoam meio que ao longo do filme. Por exemplo, a cena onde meio que o Miles Morales encara o Miguel O'Hara e todos os aranhas que foram contra ele, de meio que para ele salvar o seu pai que tá virando capitão. Mesmo que um capitão de polícia tenha que morrer, pois é evento canônico. E é muito bom ver o Miles Morales evoluindo mais uma vez nesse filme. E chega quase um ponto que ele meio que se revela pra mãe que ele é o Homem-Aranha. Mas nesse momento ele não estava na dimensão certa, pois ele foi parar na Terra 42. E meio que a explicação é meio até simples. O nosso Miles Morales é da Terra 1610. E a aranha que picou ele é da Terra 42. Em outras palavras, meio que o Miles que conhecemos é uma anomalia e que a aranha devia ter picado outra pessoa, que era outro Miles Morales que nessa dimensão é o Gaturno, treinado pelo próprio tio, e ele usa crianças e por alguma razão ele tem a voz do Mashal. Eu vou mandar vocês pro inferno. Eu sou Miles Morales, mas você pode me chamar de Gaturno. E
calma, a gente ainda não tem certeza se esse gatuno Miles é vilão. Eu acredito que ele seja anti-herói. E mesmo que ele pareça ser mais a versão sombria do Miles, ele meio que se interessou pelo fato do pai do Miles, que a gente conhece, tá vivo. Vai que esses dois Miles trabalham juntos só por eles terem esse interesse comum. Agora, saindo do Miles Morales e vamos pra Gwen. Bom, a história da Gwen é muito mais explorada aqui. Descobrimos que o Peter dela morreu porque ele era o lagarto. E meio que o pai dela meio que tentou procurar a aranha fantasma meio que pra vingar pelo menos meio que a morte do Peter. E a cena dele descobrindo que a aranha de fantasma é nada mais nada menos que a própria filha, meio que é de rachar com o coração. Ele até apontou uma arma meio que pra cara dela. E ela se soltou a Força-Aranha não só por conta de rever o Miles, mas também era pra fugir dos seus próprios problemas meio que lá no seu universo. E isso com certeza meio que prejudicou muito o relacionamento dela com o Miles. Por conta da sua postura lobo solitário. E pelo que aconteceu com ela e seu pai, meio que ela guardou tantos segredos, que isso acarretou ela tentando fazer as coisas sozinha, não confiando meio que às vezes no próprio Miles. E quando ela volta pra sua dimensão, onde ela enfim é confrontada pelos seus próprios problemas, ela fala pro pai que ela tava tentando fazer do jeito que ele gostaria de fazer, mas ela não tá conseguindo. Que ela pode fazer essas coisas, mas não consegue ajudar as pessoas que ela ama. E que só podem saber metade do que ela é. E ela está completamente sozinha. E nem sabe qual é a coisa certa, o que ela pode fazer. Mas ela tem uma certeza. Ela não quer perder mais nenhum amigo. E a gente vê que o pai da Gwen Stacy meio que se arrependeu, meio que dos seus atos e desistiu de seu sonho de ser capitão policial. Pois a Gwen foi a melhor coisa que ele fez. E agora a Gwen Stacy reuniu a sua banda formada por seus amigos aranhas que são contra o regime totalitário do Miguel O'Hara. E agora está nessa dualidade. Do lado, Miles Morales confronta o seu outro eu, só que sombrio e Matsetse. E Gwen e seus amigos vão tentar procurar o Miles pra saber onde ele tá. E quando a Gangue Aranha procura a sua procura e Miles usa a primeira lição que o Peter B. Parker o ensinou, o filme acaba. O filme termina no maior cliffhanger no estilo Cavaleiro das Trevas e Império Contra-Ataca. Bom, indo pros outros personagens em si, Peter B. Parker. Na sequência ele virou um pai amoroso da Baby Mayday, que olha coisa fofa. E ela tem o meu respeito, pois ela caga diante dos poderosos. E meio que o Peter B. Parker meio que se orgulha de ser um bom pai, que ele é o melhor mentor que existe. Ela chega até um certo ponto que, olha, mais segundo o meu bebê. E o mais, o quê? Estamos numa piora! Só segura! Bom, ele ainda vacila? Sim, vacila. Mas dá pra ver que a vida dele tá voltando aos trilhos. E ele voltou pra sua linda Mary Jane. Dos outros da Aranha Gang, o Peter B. Parker e o Noah meio que só aparecem no final do filme se reunindo para resgatar o Miles. E a única que teve uma participação meio relevante, mesmo sendo breve, é a Penny Parker, que parece ter sido muito abatida e cansada. E teorizo que meio que deve ser pelo seu próprio evento canônico, que sua rival e meio que sua tia May foram engolidos por um robô que meio que é pra ser o Venom desse universo. Já os novos aranhas, eu só acho que meio que a Jessica Drew foi meio que subutilizada. Pois né, ela é da hora, tem uma motocicleta, tá grávida. Eu só imagino a dor de cabeça desse bebê quando ela meio que tá agindo. E meio que agiu como um mentor pra Gwen Stacy, mas acho que ela ficou muito em pano de fundo. E outro que considero que talvez tenha ficado muito pano de fundo é o próprio Ben Haley, o Aranha Escarlate. Que meio que ele apareceu só pra fazer uma comédia que era pelo fato dele ter um passado doloroso, ele valorizar os músculos e ele narrando o que ele meio que tá fazendo meio que durante sua atuação como Homem-Aranha. Então tem 3 aranhas que meio que ganharam destaque.
Tem o Pafiktir, que é o Homem-Aranha indiano. E, gente, ele é um Homem-Aranha muito engraçado. Tipo, ele se considera muito sortudo. Ele é otimista, se diverte como Homem-Aranha, falando que é moleza ser Homem-Aranha. Ele vai pra escola mesmo não precisando ir pra escola. E admira sua Mubarranta, que só tem gráfico, gráfico, gráfico. Eu acho que ele não citou os rios os famosos rios da purificação, que também funcionam como banho e necrotério. Só fica irritado quando refere chai, chai. E também ele é um grande chip entre o Miles e a Gwen. E meio que ele vai pentelhando ele só pra ter romance. Essa aí me definiu. Tem a Spider-Bite, ou Margot, que é uma Homem-Aranha, na verdade Mulher-Aranha, mas tecnológica, que meio que tem um avatar aí. E meio que ela causou um ciúminho pra Gwen, e meio que a Gwen até usou a teia pra afastar o Miles dela. E meio que ela ajudou meio que o Miles a voltar pra casa. Mesmo que o Miguel tenha pedido pra ela parar, mas meio que ela não reiniciou o sistema, mandando meio que o Miles de volta pra casa. Mas o filme é todo dele. Aquele que roubou mais meio que o filme. E que, na verdade, devia ter uns payoff só sobre esse cara é Robbie Brown, meu Big Brown, que foi picado por uma... Não te interessa, tá ligado? E pelos últimos 3 anos, Robbie tem sido o primeiro e único... você achou que ele ia revelar sua identidade secreta, né? Ele também vem fazendo shows, antagoniza fascistas, atuando em manifestações políticas e artes performáticas não permitidas e indo tomando zelo com a galera. Ele não é modelo pra ninguém, mas ele atua em passarela. Odeia bolinhas, odeia tazas, ele odeia rock. E ele próprio afirma que ele não é herói. Pois quem se diz herói não se passa de um autocrata narcisista automitificar. Sério, o cara lança uma pela uma atrás da outra. Tem uma cena que ele fala que ele não acredita em times e o Miles: você não está numa banda? E ele: eu não acredito em consistência. E tem a clássica: ô pessoal, o que é isso? Metáfora pro capitalismo. Sério, o Robbie é muito show. Não só isso, como ele ajuda na trama. Ele se conecta muito bem com o Miles, e mesmo que o Miles esteja com ciúmes com a relação dele com o Gwen. Mas ele ajuda muito o Miles, pois meio que ele acredita na tendência do Miles de agir por conta própria. E ele dá os conselhos para o Miles usar melhor sua habilidade de electro. E meio que ele fala: olha, não usa só os dedos, usa a palma. E meio que ele faz esse mesmo movimento lá quando o Miles tá sendo preso pelo Miguel. E ele faz esse movimento e o Miles consegue se livrar. E o Robbie até tá com um sorriso de: esse moleque é show. E ele vai dando os conselhos pro Miles, dizendo que ele é melhor e não se alistar à Sociedade Aranha, pois sabia que essa sociedade tinha uma moralidade muito questionável. E que o Miguel é um autocrata radical e bem narcisista. E já vamos falar desse aí. E aí também meio que sabia que as coisas iriam dar ruim e meio que pega algumas peças aleatórias que meio que nem o Miles sabe, mas meio que era pra construir meio que um outro pulseira de ultra dimensão pra Gwen, pra assim ela procurar o Miles. E meio que até o pai da Gwen gosta do Robbie. Então levanta as hashtags aí no Twitter. Hashtag spin-off pro Robbie, tá bem? Agora indo pros nossos antagonistas, vamos falar do Mancha. O Mancha no começo é pra ser tratado como uma piada, mas quem diria que uma simples e inocente rosquinha transformaria esse cara no maior perigo do multiverso? O Mancha começa meio devagar, não sabendo muito bem controlar seus poderes, mas assim que ele entra a si mesmo e meio que impulsionado pela sua ira, pelo mais por chamar de o vilãozinho da vez, ele continua buscando mais e mais poder até se tornar a coisa que a gente conhece, prometendo tirar tudo que ele ama pro Miles e meio que fazendo que eles se conectem e tenham meio que uma visão do futuro junto. E a cena que ele sai com aquela voz totalmente modificada meio que dá calafrios. Eu não sei como eles vão impedir essa coisa. Só os criadores sabendo meio como fazer isso. Agora vamos pro tal
Miguel O'Hara. Miguel é conhecido por todos como o Homem-Aranha anti-humor, porque ele não é bem engraçado. Bom, exceto aquela parte da cena pós-créditos onde o Miguel vai apontando um pro outro com o outro Homem-Aranha. Que é o Homem-Aranha do desenho clássico. E meio que é ele que nos explica meio que tudo que tá acontecendo pra nós. Bom, na verdade, parte do multiverso. Ele explica sobre os eventos canônicos, que meio que são eventos que são essenciais para a transformação do Homem-Aranha. E meio que um desses eventos, o Miles Morales conseguiu impedir, que meio que é salvar um chefe lá da Mubai Ratan, que meio que ele causou meio que uma anomalia meio que no universo, quase acabando com ele. E ele se ressente muito do Miles Morales, pelo fato dele ser uma anomalia. Só que ele deixa isso tão claro, mas tão claro, que ele vive gritando na perseguição dele contra o Miles, que ele é uma anomalia, que ele nunca devia estar aqui, que seu lugar não é aqui. E meio que ele faz isso de uma maneira muito bruta, de muito fria, que você pensa, cara, você tá indo longe demais. Para com isso. E se a Aranhaverso não fosse meio que uma animação, na verdade, se tivesse meio que a classificação nível Deadpool, com certeza o Miguel diria coisas piores ainda. Eu respeito todos os Homem-Aranhas daqui. Isso me inclui também? Não, tu é preto! E sei que tem uma explicação pro Miguel ser todo aficiado nessa ideia de eventos canon. Mas, gente, além disso afetar a saúde mental do cara e de outros aranhas, ele indiretamente tá matando pessoas. O Miles até discute sobre isso. E com certeza os aranhas do Voice Makers também não estariam do lado do cara, pois a regra é muito clara. Não, caralho, Homem-Aranha não mata, porra! Caralho, velho, esse moleque é louco! E o Miguel está agora a todo custo querendo que o pai do Miles morra, pois é evento canônico. Sendo totalmente parcial, eu acho que ele tá louco. Pois nós sabemos que isso é um rito de passagem, que às vezes isso acontece em todo Homem-Aranha. Mas, gente, até um ponto. Mas se isso chegar até o ponto de querer sacrificar alguém que meio que a pessoa ama, tudo só por um enfeitinho acontecer para não destruir uma dimensão, é totalmente loucura. E por falar em Sociedade Aranha, teve muito Homem-Aranha que apareceu. Tem o Homem-Aranha que meio que da série que todo mundo ama, a série do Espetacular. Tem o Homem-Aranha do videogame do PlayStation 4. Até tem aparições meio que live action, como o próprio Gatuno do Donald Glover meio que aparecendo, e meio que ele até encara o Miles e meio que ele fala: pô, para de me encarar. Tem a senhorita Shen, que eu já discuti isso no vídeo sem spoiler, e meio que ela não vai cair muito com o mancho, pois já tem muita coisa acontecendo bizarra na vida dela. Até o Andrew Garfield e o Tobey Maguire aparecem meio que em gravação. O único que não apareceu é o Tom Holland, e acho que eu já sei por conta do motivo. É porque ele causou um fuzuê com o Doutor Estranho lá em Sem Volta Pra Casa. E aparece bastante Homem-Aranha. Tem o Sósia, que é um Homem-Aranha meio bizarro. Homem-Aranha carro. Homem-Aranha meio que cowboy. Homem-Aranha psicólogo. Homem-Aranha meio que paciente, que foram dublados pelo Omelete. Homem-Aranha do Macro Boomer, que fez a nova trilha sonora desse filme. Só que teve um Homem-Aranha que não apareceu nesse fuzuê. Cadê o Spider-Man? O Homem-Aranha japonês não apareceu? Sério, esse Homem-Aranha é japonês, tem um robô gigante, tem moto, só que uma moto bem mais da hora do que da própria Jessie. A Spider Machine, o carro voador dele, ele até mete uma metralhadora meio que no meio dos caras. Homem-Aranha pelos olhos do Zack Snyder. Não porque daí seria em câmera lenta, né? Gente, se ele não aparecer meio que em Além do Aranhaverso, eu vou ficar muito decepcionado. Pois seria muito engraçado se os demais aranhas e tais eles com esse cara. O filme consegue meio que dar muitas ênfases meio que aos easter eggs. E como diz meio que no meu vídeo anterior, que é o da crítica dos sem spoilers do filme, o filme é muito visualmente artístico, principalmente a dimensão da Gwen, que tem meio que uma matéria dizendo que talvez a Gwen seja trans.
Pois durante a narrativa, meio que no início do filme, meio que as cores da bandeira trans meio que remetem muito aos sentimentos da Gwen. E que sua posição de Mulher-Aranha no seu universo e o conflito da desaprovação paterna podem ser interpretados como a jornada da própria pessoa trans de descoberta e aceitação. Além de meio que vemos no quarto dela uma bandeira meio que escrito por todas as pessoas trans e meio que o pai, no final do filme, meio que coloca uma bandeirinha trans meio que aceitando a filha como Mulher-Aranha. Meio que o filme não destaca em nenhum momento que a Gwen é trans, de uma maneira objetiva. Ou talvez a Gwen seja trans ou ela seja aliada. Talvez meio que os diretores, que é o Phil Lord e o Christopher Miller, ou foram discretos ou foram para maneira mais artística, ou eles foram meio sacanas. O filme pode ter sido retirado no Emirados Árabes Unidos, mas conseguiu agradar uma boa parte meio que da comunidade trans. Bom, em relação do que vai acontecer nesse terceiro e último capítulo da história do Aranhaverso e do Miles Morales, bem, eu não sei o que vai dizer disso. Pois é muito arco de personagem, meio que tratamento à la mapa para aqueles que estão fazendo a arte. E talvez meio que o filme não consiga ser lançado no ano que vem. Mas tudo que eu sinto é que talvez em hipótese, talvez Aranhaverso se torne meio que a melhor trilogia meio de herói da história. Ah, você pode citar o Batman do Nolan, mas também teve o Ressurge. Que por mais que eu ache esse aí legal, tem umas coisas que não funcionam. Como, por exemplo, a morte da Talia al Ghul. E que mortinha frouxa. Está concluída. E Mary? E um elemento que eu deixei de fora, meio que na criticação spoilers, é a dublagem brasileira. Então, parabéns Cadu Pascal, Luísa César, Carol Crespo, Felipe Maia, Fernando Lopes, Mayra Góes, Anderson Continho, Marcos Eni, Renan Freitas, Yanza Esteira, Wendel Bezerra, Damaya Belli, Marcelo Gratti, Vou, Ronaldo Júlio, Mado Eduardo Lima, Diego Marques, Manolo Reis, Sérgio Catu, Fábio Lucindo, Irico Bogo e Marcelo Folani do Omelete. E o Lucas Unitilírio, que meio que dublou o Megropurb. E particularmente eu não achei ruim, ele só dublou duas frasinhas, que é só o não tem saído e tem o foi mal, gente, tinha saído assim. Também meio que houve um erro de Aranha. E era pro Fábio Lucindo ter dublado meio que o Espetacular, mas dublou meio que o Homem-Aranha Lagarto. Meus parabéns, caras. Vocês foram espetaculares. Bateu a salva de palma aqui pro profissional. E indo para nossas considerações finais com o convidado especial, Matheus Tobias, que meio que é o maior fã do Homem-Aranha desde a infância, jogou o Homem-Aranha do PlayStation 4, que meio que viu o filme comigo pela segunda vez. Claro que por alternativas meio duvidosas. E ele vai dar a nota do filme do que ele achou. Eu dou 9,5. Um enredo muito bem elaborado. Teve tanta apresentação de personagens que acho que muitos fãs iriam ter expectativa que iam aparecer. Mas só não dou um 10, porque acredito que, por mais que o enredo seja bem trabalhado, ele foi um pouco corrido em algumas partes do filme. Parecia que estavam fazendo uma coisa tão rápida só para fazer uma continuação e não terminar por completo só no filme lá. Mas, se vão fazer uma continuação, que possa cumprir também com as expectativas que teve do primeiro. Bom, eu também meio que vou dar essa nota, 9,5. Bom, eu achei esse filme visualmente belo, a trilha sonora estava ótima, os personagens novos são carismáticos, continuaram a desenvolver os personagens que conhecemos que continuaram mais carismáticos, mas meio que tem umas partezinhas que meio que me incomodaram, tipo Miguel O'Hara e essa parte do corrido. E meio que o final aberto, mas meio que era pra isso que você viu o filme. Esse filme, para meio que dar a sequência que é Além do Aranhaverso, que meio que vai ser o último capítulo de Miles Morales nos cinemas. Será que ele vai fechar essa trilogia com chave de ouro? Descobriremos em março de 2004. Isso se meio que os trabalhadores não meterem uma greve pelos tratamentos à la mapa que teve na Sony.
Bom, essa foi minha crítica com spoilers de Homem-Aranha sem... através do Aranha Verso. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é Manu e Matheus e fui!